Olá, um bom dia para você. No programa de hoje vamos conversar sobre o climatério e a menopausa. Tem também a aromaterapia, dica culinária e muito mais. O Brasil das Gerais está começando. Menopausa. O termo é científico e provoca calafrios na maioria das mulheres. Afinal, a menopausa indica o fim dos períodos menstruais e muita gente ainda associa isso à chegada da velhice. Será? Para desmistificar o tema, que ainda gera muitas dúvidas, convidamos o Dr. Márcio Alexandre Hipólito Rodrigues, que é ginecologista e obstetra da Associação Médica de Minas Gerais e professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e a nutricionista Nayara Carla. Bem-vinda, viu, Nayara? Ela vai dar várias dicas pra gente aí de como a alimentação pode ajudar a reduzir os sintomas dessa fase. Bom dia aos dois. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Que alimentos e como que o que a gente come pode fazer diferença nesse período e até mesmo antes? Claro. Então, Patrícia, é muito importante a gente levar em consideração que a alimentação saudável ela tem que ser uma coisa da vida toda, tá? Muitas pessoas acreditam que eu estou entrando na menopausa, eu preciso melhorar a minha alimentação agora que eu preciso fazer uma reeducação. Na realidade, não é assim que acontece. Quando você se habitua desde cedo a ter uma alimentação saudável, automaticamente, quando você chegar na época da menopausa, além da menopausa ela acontecer na época certa, você já vai estar prevenindo esses efeitos e os sintomas que eles vão acontecer no seu corpo. Mas eu posso adiar a menopausa? Uma alimentação assim como boa? O doutor ele falou, a menopausa ela costuma aparecer em torno de 51 anos. Só que a gente tem vivido um mundo onde o estresse, a gente tem vivido uma alimentação muito inflamatória, muita poluição, a gente vê tantas pessoas vivendo um estilo de vida inadequado que essa menopausa ela está sendo cada vez mais precoce. No meu consultório mesmo, eu atendo pacientes, eu tenho uma paciente que ela já está no climatério, ela já está tendo ciclos irregulares e os exames dela, os hormônios sexuais estão baixíssimos. Então, assim, a alimentação, ela entra como uma forma de prevenir, não necessariamente de remediar. Claro que se a pessoa ela já vem de uma alimentação inadequada e chega na menopausa, que seja precocemente ou na fase normal, na época normal, é muito importante que ela melhore a alimentação dela, nunca é tarde para a gente melhorar. Só que a adoção de hábitos saudáveis, de uma alimentação saudável, quanto antes você vai prevenir e amenizar esses sintomas. O que seria, por exemplo, uma alimentação saudável? Porque hoje tem tantas correntes, né, que a gente fica sem saber qual seguir. Então, Patrícia, eu gosto muito da nutrição funcional. O que seria a nutrição funcional? São aqueles alimentos que possuem propriedades funcionais que vão contribuir na sua saúde. Essa contribuição, ela vai ajudar nos processos metabólicos e ela vai fazer com que o seu corpo seja nutrido verdadeiramente. Porque hoje a gente vive um mundo onde a gente alimenta muito de alimentos industrializados. Na hora que você migra para uma alimentação mais rica em nutrientes, mais rica em alimentos de verdade da natureza, você vai estar nutrindo o seu corpo, levando antioxidantes, vitaminas, minerais e vai estar retardando esse processo. Igual, se você quer saber de uma forma mais específica, quando a gente entra na menopausa, a gente começa a reduzir os hormônios sexuais, o estrogênio, por exemplo, e existem alguns alimentos que eles ajudam. Que podem ajudar a repor. Exatamente. A soja, por exemplo, ela é um alimento que ela tem fitoestrógenos. Esse fitoestrógeno é um composto vegetal natural, que é como se ele imitasse o papel do estrogênio. Então, pelo fato dele ter esse fitoestrógeno, a isoflavona, ela vai amenizar os efeitos indesejados da menopausa. E o tão falado ômega 3? Ômega 3. O ômega 3 é excelente. Por quê? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório.
que vem ajudando nos seus níveis lipídicos. Então, ele reduz o mau colesterol, que a gente fala, né, o LDL, e vai melhorar o HDL, vai melhorar o triglicérides. Então, que já são efeitos que a mulher sente quando ela entra na menopausa, que ela aumenta a incidência das doenças cardiovasculares em razão do perfil lipídico, que dá uma leve piorada. Então, no momento que a gente entra com o ômega 3, ele vem normalizando esse perfil lipídico. E aí a gente acha, por exemplo, no peixe, em que alimentos que a gente pode encontrar? Porque não precisa ser exatamente cápsula, né? Reposição. Sim. Em termos de medicamento. A gente pode fazer, como você bem disse, essa reposição de forma cada vez mais natural, comendo alimentos aí de preferência. Exato. Sem embalagem. Sim. Muitas vezes a gente indica o manipulado pelo fato da pessoa ingerir pouca quantidade de peixes. Mas se ela ingerir o peixe na quantidade ideal, né, que seja 2 vezes por semana, 3 vezes, incluir a chia, a linhaça, que também são fontes riquíssimas de ômega 3, ela vai estar agregando isso na melhora dos sintomas. Quando a mulher está na vida reprodutiva, onde que a gordura acumula? Num lugar que ela não gosta. Não, gente, realmente não é fácil. Não é fácil. Nayara, ajuda aí, Nayara. O que você pode falar? Que luz que você pode dar aí para nós mulheres? Então, uma das coisas que acontece é o aumento da resistência à insulina, né? O fato da pessoa ter essa resistência à insulina, que é muito comum de acontecer, ela vai ter, então assim, na hora que ela consome certos alimentos, vai favorecer o acúmulo mesmo. Primeiro, porque ela já está susceptível a isso, e muitas das mulheres, elas estão acostumadas a uma alimentação mais rica em carboidrato simples. Então, se ela não tem aquela maldade de tirar os alimentos que vão aumentar essa insulina, que vai gerar esse pico glicêmico, ela vai favorecer mais ainda, entende? Então, por exemplo, ela tem que cortar o carboidrato, diminuir o carboidrato? Na realidade, não necessariamente o carboidrato, mas o carboidrato simples, ela vai as farinhas brancas. Exatamente. Os industrializados, seria bem interessante que ela evitasse, reduzisse bem, incluísse sim os carboidratos, mas de boa qualidade, que seriam os carboidratos complexos, que não são aqueles que geram pico glicêmico. Entende? Porque ela já está susceptível, ela está com uma resistência à insulina. Se ela ingere produtos que vão gerar pico glicêmico, vai favorecer o acúmulo da gordura. O que ela pode comer então? Então, ela poderia ingerir alimentos mais da natureza, então substituir, tirar os alimentos industrializados, colocar os alimentos da natureza, os carboidratos complexos. Legumes, sim, verduras, frutas. Exatamente. Aí no caso... Grãos também? Os grãos, os cereais, lentilha, a ervilha, o grão de bico, que tem a isoflavona, tem a linhaça, que ela é rica em lignina, que também é rica em ômega 3, que também vai auxiliar também nos efeitos. Os grãos, de maneira geral, quinoa, amaranto, chia, há também o farelo de aveia, que tem a beta-glucana, que é fibra, vai ajudar também na resistência à insulina, vai reduzir esse pico glicêmico. A gente pode incluir... Então, se eu parar para pensar, são os alimentos de verdade, são aqueles alimentos que vão vir nutrindo o corpo dela de verdade, e ela vai diminuir aqueles alimentos que vão favorecer o pico glicêmico, que são os industrializados, e incluir os alimentos naturais. Outra coisa que ela pode incluir é o chocolate, mas o chocolate... Oba! Exatamente, mas é o chocolate do bem. Quanto maior a porcentagem de cacau, o chocolate, pelo fato dele ter... o cacau, mais amargo, né? Exatamente, acima de 70%, ele tem o triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina. Então, a pessoa que está na menopausa, ela tem essa tendência a ter uma irritabilidade. Na hora que ela ingere o cacau, o chocolate acima de 70%, ela vai ter dar uma amenizada também nesse sintoma de irritabilidade. A banana também, ela é rica em triptofano, que também vai vir para contribuir nesse estado de humor dela, para ajudar também. E para a pele, para o cabelo, né? As mulheres reclamam tanto aí dessa perda realmente de viço, de elasticidade. Exatamente. O que você indica? Eu gosto muito de indicar o colágeno hidrolisado.
sabe? O colágeno hidrolisado, apesar dele existir algumas controvérsias ainda, já existem estudos que comprovam que ele reorganiza as fibras de colágeno. Só que existe uma indicação. Se você parar para pensar, numa menina de 25 anos que ingere o colágeno hidrolisado e uma mulher de 50 anos, provavelmente a mulher de 50 anos ela vai ter esses efeitos de uma forma, vai ter os efeitos melhores do colágeno do que uma menina de 25 anos. Então, assim, a gente tem que saber muito bem para quem indicar, entende? O silício também é um suplemento que a gente pode utilizar, encontrado também nos cereais. E o cálcio, no caso da prevenção da osteoporose? Exatamente. O cálcio também ele é excelente. Você pode encontrar o cálcio nas verduras verdes escuras, no leite derivados. Eu gosto mais de ir para... Queijo. Assim, a gente tem os efeitos, que a gente tem o cálcio, só que ele precisa ser bem absorvido. Porque o cálcio, na hora que você ingere ele de uma forma isolada, por exemplo, ele pode te gerar outros efeitos colaterais. Então é muito importante você saber ingerir o cálcio da maneira correta. Porque para você absorver o cálcio, você precisa de magnésio, você precisa de fósforo, você precisa de vitamina D. Então, eu gosto muito de indicar os vegetais verdes escuros, a folha de amora também, o chá da folha de amora, ele também é rico em cálcio, o gergelim, ele é rico em cálcio. Além do que, a folha de amora, voltando para ela também tem fitoestrógeno, que também vai ajudar nos sintomas da menopausa. Então, assim, existe uma infinidade de alimentos na natureza que vão estar contribuindo nesse sintoma que tão indesejado, né, adquirido na menopausa. E já que a gente estava falando em bolo, açúcar, pode nessa época da vida aí? O que você sugere pra gente, Nayara? Como eu falei, que a gente tem uma tendência a ter uma resistência à insulina, então não aconselho o açúcar, não. De vez em quando? Alguns momentos específicos eu gosto de indicar, assim, se tem uma açúcar que é o menos prejudicial, eu gosto de indicar açúcar de coco. Açúcar de coco. Que é um substitutivo aí para quem quer fazer um bolo, um doce, um fim de semana. Exatamente. Tem o mascavo, a demerara, mas assim, se você for colocar for olhar mesmo qual que é melhor mesmo, em termos também de índice glicêmico, até porque a pessoa que está na menopausa, ela não pode gerar esses picos se ela precisa, ela está querendo melhorar a saúde. Então eu indicaria... Mas ela tá, sei lá, meio depressiva, né? Já que a depressão pode ser um dos sintomas. Sim. Ou irritada. Sim. E fala, eu quero me sentir melhor, eu mereço. Sim. E aí, o que você sugere aí que pode dar essa levantada? Nossa, eu acho excelente. Sem ser o açúcar. Então, o chocolate 70%. Que é aquele que você já falou. Exatamente. O cacau, por causa do triptofano. O triptofano vai dar essa sensação de prazer. E o álcool, que também é uma fuga aí para muita gente que está estressado, passando aí por... Então. Diferentes problemas, e a mulher também não foge disso. Nós sabemos que existem pessoas que encontram no álcool uma forma de sair, essa fuga mesmo. Dar uma exatamente, parecida. Existem algumas bebidas que elas têm um índice glicêmico mais baixo, que elas não geram tanto pico glicêmico. Tem o gin, que é uma boa bebida, que ela não vai gerar esse pico de glicemia. Tem, às vezes, um vinhozinho também, que tem o resveratrol, que é um antioxidante, que também vai ajudar nela a ter esse efeito de sensação, de bem-estar. Claro que com moderação, viu, gente? E fugir dos fermentados. Sim, fugindo. Cerveja. A cerveja, principalmente porque ela é rica em glúten, né? Como se fosse um glúten, eu brinco com os meus clientes, é um glúten líquido. Então, assim, de fato, a pessoa que está chegando nessa fase da vida, eu acho que ela tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em determinados alimentos e incluir mesmo aqueles que ela sabe que vai agregar de forma positiva para o corpo dela. Então, a bebida, a gente sabe que 1 ml de bebida alcoólica equivale a 7 quilocalorias. Então, não deixa de ser algo calórico. Escolher bem os momentos aí, né, gente? Exato. Falou uma coisa importantíssima, né, Nayara, já que a gente está falando também sobre estilo de vida. A atividade física não pode ficar de fora aí dessa fase. Não pode. Sabemos que a atividade física, ela eleva alguns hormônios do prazer, como serotonina, dopamina, endorfina. Então, realmente não pode ficar de fora, até porque esses hormônios, eles vão ficar reduzidos na fase da menopausa. E aí a mulher
faz o que ela gostar mais? Uma caminhada? Sim. Eu sugiro que ela encontre algo academia, que ela... hidroginástica, uma dança. Exatamente. Onde ela se sinta bem, né? Se sinta bem, exatamente. Além de retardar esses efeitos colaterais, ela vai ajudar ela a ter essa felicidade também. E vai ajudar também a não acumular tanta gordura na barriga, no abdômen, que é o que mais acontece nessa além fase. de prevenir a osteoporose, né, que é importantíssimo. Exatamente. Também nessa fase da vida. Agora para a Nutri, bom dia a todos, eu sou a Maria. A Nayara falou do ômega 3, desejo saber o que você acha da venda desse produto em comerciais de televisão, vários e de toda forma. É uma pergunta um pouco assim desafiante, né? Porque existem todos os tipos de ômega 3 no mercado. A gente sabe que existe uma concentração certa para a gente indicar, tanto que é através da concentração que está no rótulo do produto que a gente vai indicar se vão ser 2 cápsulas, se vão ser 3 cápsulas. Então, assim, a gente precisa de saber qual que é a procedência desse ômega 3. Tá muito na moda, né? Tá muito Muita na moda. menina nova aí tomando. Exatamente. Então precisamos saber qual que é a procedência, qual que é a dosagem dele, para que o profissional possa indicar qual que seria o adequado para ela. Certo, nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela participação de vocês, adorei.